Fala pessoal, para você que está começando a investir, tem uma ferramenta aqui no Rocket Trader que é extremamente importante para vocês e vai ajudar muito na sua visão. Vai facilitar você aprender a analisar, aprender a entender o movimento do mercado, aprender a entender aquele ativo que você está colocando, principalmente na sua carteira. É muito bom utilizar para quando você está falando de ações. Então aquela ação que você está com dúvida, compra ou não, a ação que você fica pensando, será que ela realmente é boa, vale a pena? Vou te mostrar hoje um modal chamado raio-x que a gente tem no Rocket Trader. Vai ser extremamente interessante vocês entenderem o que o mercado está precificando daquele ativo, o que a empresa está precificando daquele ativo, vai abrir a mente de vocês. Além de você gostar de uma análise fundamentalista, ter todas essas informações para você de uma forma extremamente fácil. Vamos para a tela aqui para a gente entender um pouquinho mais? Então, olhando aqui a tela do meu Rocket, essa ferramenta que eu quero trazer para vocês. Vamos expandir ela aqui para ficar mais fácil. Chama a ferramenta de raio-x. Nela eu tenho todas as informações que eu posso querer de um ativo. Nesse caso aqui está no último ativo que a gente analisou lá em live, todos os dias 10 horas. Agora no canal do Rocket a gente analisa os ativos. Mas aqui o que tem de interessante? Os documentos que a gente está trabalhando. Então a apresentação do resultado, todos os documentos que a empresa soltar e todas as informações vai vir direto para esse modal. Você não precisa mais ir no site de RI da empresa, ir atrás da empresa, tentar se matar todo para conseguir resolver. Aqui na parte de notícias, então todo mundo que falar dessa empresa, todas as notícias relevantes que sair, você tem rápido aqui nessa parte. Então já vem um exemplo aqui, listagem dos Estados Unidos seria passo natural para a Marfrig incorporada por BR Foods. Então todas as notícias já vem fácil aqui para vocês. Tem a análise de pares. Então você não está sabendo se aquela ação está valendo a pena, não está valendo a pena. Quer entender um pouco mais? Você consegue comparar elas com as empresas do setor, do subsetor ou até do segmento. Então, nesse caso aqui, todas as concorrentes dela do mesma área a gente consegue ver. A mais top ali em performance no último ano é Marfrig. No último mês, quem seria que está ganhando? Vamos ver aqui, seria essa laranja, Marfrig de novo. Então a gente consegue ter essa visão um pouquinho mais fácil. Tem a parte de proventos. Você que está pensando em carteirar esse ativo, é extremamente importante você entender o quanto que ela está dividindo com você os lucros dela. É o ponto mais importante? Não é. Porque depende da empresa. Se eu estou pensando numa empresa de crescimento, eu quero que ela distribui menos dividendo para ela poder investir nela, porque, imagina comigo, eu estou colocando dinheiro nela porque provavelmente ela faz mais dinheiro do que eu. Por isso que eu estou colocando o meu capital nela. Porque eu penso que ela vai fazer mais dinheiro do que o que eu consigo fazer. Por isso que eu coloco o meu capital nela. Então, quanto menos dividendo ela colocar, sendo que ela esteja com resultados saudáveis, mais interessante seria, porque eu estou pensando num crescimento financeiro e não para receber esses dividendos nessa fase da minha vida. E como que eu sei se ela está com um crescimento saudável, se está com um movimento interessante? Nessa aba de indicadores. Aqui eu tenho todos os indicadores da empresa, então a parte de lucro patrimonial, valor patrimonial, vendas por ações, todas as informações importantes que eu posso ter daquele ativo, eu tenho aqui nessa aba. Tenho na parte de balanço patrimonial também, entendeu? Ativo total, passivo total. Para quem gosta de análise fundamentalista, todas as informações você tem aqui. E se você quiser fazer uma análise diferente, você pode exportar esses dados para o Excel e continuar fazendo a sua análise. Um dado muito interessante é entender os fundos que estão posicionados também. Então eu consigo saber quem está comprado, que seria esse long. Então, nesse exemplo aqui, a Capital e o Master está comprado. Aqui eu tenho a evolução deles por período, variação no mês, quantidade comprada, quantidade de venda, quantidade final, todas essas informações. Quem está vendido nesse papel? Tenho aqui também. Então eu consigo ter uma visão de como que o pessoal, o mercado de fundos está vendo aquela ação e o que eles estão precificando. Pô, se eu vou vender, é porque eu acho que o preço daquela ação está muito caro. Se eu vou comprar, eu acho que o preço daquela ação está muito barato. Tem uma parte de aluguéis, aonde eu consigo ver a taxa, a quantidade, várias informações para saber se aquele ativo, o pessoal está vendendo muito. Quando a taxa sobe, normalmente a gente tem dois fatores que pode acontecer. As pessoas interpretando que aquele preço está muito alto e precisa cair, então mais gente vendendo, ele necessita de alugar esse ativo para poder vender. Mais para frente a gente solta um vídeo falando o que é vender ações, como que eu consigo vender algo que eu não tenho. É uma coisa bem interessante que a gente consegue fazer no mercado financeiro. Temos também a parte de recompra.
esse dado aqui é bem difícil de encontrar no mercado e aqui na Rocket a gente tem. O que é interessante dele? Aqui a gente tem os finalizados, todos os programas que eles tiveram e também os ativos. Isso mostra para mim que aquela empresa está olhando assim, cara, o preço da minha ação está tão barato que de vez eu investir, comprar uma nova máquina, fazer um novo investimento, eu vou comprar o meu ativo para encarteirar. Porque o resultado que ela vai me dar provavelmente é maior até que eu comprar outros equipamentos, fazer outro tipo de investimento. Então isso mostra que quem está lá dentro, quem realmente entende da empresa, está falando que o preço está valendo a pena, está mais em conta. Então aqui a gente tem a análise dos fundos, aqui a gente tem a visão da empresa e nessa aba de consenso a gente tem a visão dos analistas. Então aquelas pessoas de casa de análise, seja de corretoras, seja a casa de análise independente, então todas essas pessoas que reportam relatórios públicos, aqui a gente do Rocket Trader pega, compila e faz um estudo para ver o que eles estão falando. Então, dessa ação, BR Foods no caso, está como recomendação para manter, porque 2 estão falando para comprar e 7 para manter. E aí, qual que são os preços? Isso aqui é interessante para a gente ver se o preço do ativo está barato ou está caro. Nesse caso aqui, o máximo que o pessoal fala é de 30 e 30 centavos, a mediana em 25, o médio em 25,50 e o mínimo em 21 reais. E o preço está em quanto? 18,87. Aqui mostra para mim que uma alta para chegar no máximo do valor recomendado pelo pessoal seria de 60%. Enquanto para chegar no mínimo, eu estou falando de 11,29%. Vocês concordam comigo que é uma valorização interessante? Então, dependendo do horizonte que você tiver para investir nesse ativo com a visão, pode ser que vale muito a pena você pegar esse movimento. Então, a gente já viu a imagem que a empresa acha que está mais barato, o consenso está mais barato, a parte de fundos a gente tem quem está comprado e quem está vendido, mas isso tudo dá uma visão para vocês do que pode vir pela frente. E para você que quiser se aprofundar ainda mais nas informações, você tem a parte de sobre, onde você consegue ver os detalhes, os índices que ela participa, os executivos, quem é cada executivo, ter todo o currículo dele, todas as informações, o salário, data de eleição, todas as informações você consegue ter diretamente aqui nessa parte de raio-x do Rocket Trader. Quem faz parte do conselho, quem são os acionistas, quem são as subsidiárias. Então você consegue conhecer bem a fundo a empresa que você quer investir. Dessa forma você para de investir ali por sorte, eu acho que esse ativo tá bom, eu acho que vale a pena. Não, agora você se baseia em dados, em informações. E quanto mais informação você tiver no mercado, mais fácil fica de você fazer suas análises, entender mais do mercado, entender as oportunidades que vão aparecer. Agora você vai entender como que funciona a empresa, todos os dados, notícias, como que o mercado está precificando, como ela mesma está se precificando, e aí abrir a mente de vocês para conseguir cada vez operar e entender mais o mercado. Se vocês acharem interessante essa ferramenta, quer saber um pouco mais, comenta aqui qual é a dúvida de vocês, comenta aqui se vocês já ouviram falar de todas essas informações que as ações têm. Então curte o vídeo aí, compartilha com seu amigo que está começando a investir aí no mercado de ações para entender um pouco mais de cada ativo e ver essas formas simples e fáceis de você conseguir fazer a análise cada vez mais robusta.